Eu falei, e agora? Aí ele explicou que não sabia, que não sei o que, papapá. Ela falou, tudo bem, aceito as desculpas, mas e já tirei. Eu falei, aceito as desculpas, mas e o pra trás? E o uso da minha imagem? Como é que fica? Uso indevido do direito de imagem. Ontem eu vi uma decisão do STJ, estava olhando o site do consultor jurídico, em que a decisão constava assim, falava até de uso abusivo, que quando você usa sem autorização, mesmo imagens veiculadas na internet, constitui um uso abusivo do direito de imagem, indenizável, portanto. Então, olha só, mas aí a falta da técnica, né? Falta da técnica. Se a gente fosse fazer um negócio desse, sei lá, tacava a foto no Photoshop, mudava o nariz dela, tinha deixado de ser ela. Ué. Botava uma pinta e uma cicatriz, aí eu não vendia. Qualquer coisa, meu. Mas cria formas de argumento. Não, não é você não, ó. Pode reparar, ela tem a pintinha da Cindy Crawford aqui no canto superior do lábio, né? Pinta o cabelo dela, muda a cor do cabelo, faz qualquer coisa. Agora, pô, a menina também vai tirar foto de marinheira, botar no Orkut e não quer que ninguém copie. Bota de enfermeira também, de... O que mais? Policial, não é? Algema, fica algemada com algema de pelúcia, cor de rosa, sei lá. Não, mas é isso que eu tô falando. Pô, fala sério, né? Mesma coisa que chegar um cara aqui da sala malhado e tirar foto de encanador, né? Índio do YMCA, qualquer coisa assim, né? Quem? O Nuno? O Nuno de encanador? É engraçado. Ele não tá no auge dele. Hã? Você perdeu o auge dele. O auge? Semestre passado ele... Pode crer. Mas vamos lá então. Ficou claro, né? A malícia aqui, na hora do acordo, é que determina tudo. Daqui a gente também pode já puxar rapidinho aqui a ideia da espécie de coisa julgada, que eu acho que vocês já devem ter visto isso lá no Constitucional, só para a gente matar aqui. A sentença definitiva, ela tende a uma coisa julgada material, né? Porque quando eu falo em material, eu estou falando da matéria, eu estou falando do objeto da ação, né? E o objeto é o próprio pedido. O objeto é o próprio pedido. Então, se o juiz já enfrentou o pedido, acabou, não tem o que a gente voltar a discutir. Você pode discutir na via recursal, mas o dia que acabarem os recursos, transitou em julgado, não é isso? Agora, na coisa julgada formal, meramente formal, o que acontece? Eu esgotei toda a via recursal, mas como o conteúdo não foi enfrentado, eu posso propor essa ação novamente, até que eu consiga enfrentar o conteúdo, tá? O objeto principal, o pedido, ou a matéria. Então, qual coisa julgada a Constituição fala? Protege. Diz que nem a lei poderá prejudicar. É a material, claro. A material, ela abrange a formal e o próprio conteúdo, tá? Então, quando a gente fala em coisa julgada que está na Constituição, é a material. Coisa julgada formal serve para nada, só para que você não possa mais recorrer naquele processo, mas não te impede de ajuizar novamente a ação, tá? Quando que ocorre, que surge essa proteção da coisa julgada? Quando a decisão transita em julgado, não é? E o que é o trânsito em julgado da decisão? Quando que ocorre o trânsito em julgado? Quando não cabe mais recurso, tá? Quando não cabe mais recurso. Tem que tomar cuidado. Teve de vez em quando cai na minha prova um itemzinho assim. O trânsito em julgado da sentença ocorre com relação à matéria constitucional no Supremo Tribunal Federal e com relação à matéria de lei federal no Superior Tribunal de Justiça. Verdadeiro ou falso? O trânsito em julgado de uma decisão ocorre, de uma sentença ocorre, com relação à matéria constitucional no Supremo Tribunal Federal e com relação à matéria de lei federal no Superior Tribunal de Justiça. Verdadeiro ou falso? Por quê?
Porque ela pode ocorrer no juiz de primeiro grau. O trânsito em julgado pode ocorrer no juiz de primeiro grau. Basta que eu perca o prazo. Se eu perdi o prazo da apelação, o que acontece com a sentença? Transita em julgado. Então, o primeiro conceito que vocês me deram é o conceito certo. Quando que ocorre o trânsito em julgado? Quando não cabe mais recurso. Pode não caber recurso por quê? Porque eu já perdi o prazo. Pode não caber recurso porque eu já usei todos os recursos. Pode não caber recurso porque eu renunciei ao direito de recorrer. Pega aí um caso de acordo. Eu faço um acordo, o juiz homologa por sentença. Um dos itens que vão constar desse acordo é: as partes renunciam ao direito de recorrer. Ok? Então a sentença já transita em julgado naquele momento, tá? Tomem cuidado com isso. Lembra, o examinador leva vocês para longe do problema. Quando eu falei lá em matéria constitucional Supremo, matéria federal STJ, vocês já esqueceram que a sentença pode nem chegar no TJ, que dirá no Supremo. E ficar pensando, não, o Supremo tem competência para julgar a matéria de direito constitucional. Tá certo isso aqui. O STJ não tem nada a ver, tá? Então aqui, ok. Quando não ocorre coisa julgada, a gente já viu, quando a gente falou de ação declaratória, né? Artigo 468, não, 469, 468 e 469, né? Ele diz lá as situações em que não ocorrem coisa julgada. Além daquelas que a gente já viu, fala lá, por exemplo, que a coisa julgada ela não atinge, na verdade, vamos colocar aqui, tá a ver com os requisitos da sentença. Eu tenho relatório, a gente já falou também. Eu tenho fundamentação e eu tenho a parte dispositiva. A gente já viu que a coisa julgada não alcança a verdade dos fatos, tida, né, como verdade, os fatos tidos como verdades pelo juiz, que a coisa julgada não alcança as razões de decidir, que a coisa julgada não alcança as questões prejudiciais como regra. Ou seja, a coisa julgada vai alcançar mesmo a parte dispositiva, com relação, julgo procedente, improcedente, o pedido do autor A, do autor com relação ao réu B, tá? Tá no artigo 469, aquele 469, que a gente já estudou naquela aula de ação declaratória incidental. Achou aí? Não fazem coisa julgada. Então tá lá, verdade dos fatos, a apreciação da questão prejudicial, e tá. A gente viu que tem a exceção no 470, que se eu quiser coisa julgada na prejudicial, eu posso trabalhar com ação declaratória incidental. E também é bom vocês saberem que não faz coisa julgada aquelas relações jurídicas que são chamadas de continuativas. O que é uma relação jurídica continuativa? É uma relação jurídica que ela está se renovando no tempo, todo momento. Por exemplo, ação de alimentos. O juiz verifica que o pai ganha 3 salários mínimos e ele determina que o pai pague então para os 2 filhos um salário mínimo, tá? Mais ou menos 30% do que ele ganha. Isso hoje. Amanhã o pai é demitido e arruma um outro emprego que ele ganha um salário mínimo. Ele vai continuar pagando um salário mínimo para o filho? A princípio vai, mas ele pode entrar com uma ação pedindo a revisão dos alimentos, não pode? Cabe ao réu dizer, coisa julgada, ó. O juiz já determinou que é um salário mínimo, é um salário mínimo? Não, porque essa relação, ela vai se renovando continuamente. Porque para determinação dos alimentos, você pega o binômio necessidade e possibilidade. Necessidade do alimentando, possibilidade daquele que alimenta, tá? Então, relações jurídicas continuativas também não sofrem proteção da coisa julgada. E lá no 7º semestre, vocês vão aprender muito sobre a ação rescisória. Só para adiantar um pouquinho, a ação rescisória é uma ação que é prevista lá no artigo... hoje a cabeça tá que tá. 485? Vê se é 485. 485 é uma ação que permite você levantar o véu da coisa julgada. Então a sentença já transitou em julgado, acabou, tá?